Nós, irmão. Porra, Tamo valeu. junto. Bora. Mas aí, Vamos. Puxa aí, Washington. O que você ia Mas falar? e aí, vamos continuar aí na Bora. Você que gloriosa trajetória do Lázaro. E aí, Lázaro? Aí teve... Quando você entrou assim na empresa que você falou, mano, Isso. agora... Que aquilo que eu falei, eu sempre fui executivo e empreendedor, né? Então, aí eu fui Sanofi 10 anos, aí eu recebi uma proposta para ir para uma empresa nacional que era a Natura, para poder ficar um tempo no Brasil e depois sair do Brasil. Eu topei a proposta, e aí fiquei 2 anos no Brasil, 2 anos na Argentina. Aí um dia eu recebo um telefonema em cima da minha mesa, era um headhunter, falando, cara, tá a fim de voltar para o Brasil, tem uma empresa aqui que na época faturava 7 bi e está precisando de um presidente para 2 empresas deles. Topa, eu estava a fim de voltar já estava enjoado da carne e do vinho. Aí da Argentina. Estava na Argentina. Que jogo, hein, Morava em Buenos Aires. Que jogo chato, hein? Caralho. Eu também vou Um dia eu vou enjoado. Aí estava a fim de voltar. Falei, olha, vou voltar. Porra, fui do caralho. Voltei para o Brasil e aí era o Grupo Silvio Santos. Acabei passando 7 anos no Grupo Silvio Santos. Saí do Grupo Silvio Santos, falei, agora só toca um negócio meu. Já tinha empresa minha na época, né, de consultoria. Aí eu saí, falei, só vou tocar um negócio meu. Acabei indo para já, acabei virando um presidente emprestado. Eu entrava nas empresas com data para entrar e data para sair. Aí fui para a Jafra, depois para a Junés, que foi a última agora que eu saí em 22. E hoje eu falei, eu não vou mais ser presidente emprestado, mas eu vou continuar ajudando a empresa através do Grupo Optimize, que é uma empresa que a gente faz turnaround de empresa. A gente pega empresas que estão em dificuldade e conserta. É um pouco dessa jornada de negócio minha essa. Mas fala um pouco do desafio de administrar uma parte do Grupo Silvio Santos aí. Porra, cara. Inclusive, você foi apelidado Menino de Ouro do Silvio Santos. Você teve o prazer de trabalhar com um cara que... Honrado. Assim, cara, eu vou falar pra você, sou fã dele, sou fã de carteirinha do cara, porque eu nunca vi... Porra, mas quem que não é, né, irmão? Eu nunca vi ninguém falar um A contra um cara daquele ali, né, meu? Irmão, assim, as pessoas, às vezes, na internet, outro dia eu escuto aí, né, os haters, né, bicho? Tem um monte de mas gente que me detesta. né, gente, né, porque o cara esperou o Silvio morrer para falar dele. Cara, eu já falei a vida inteira. Desde quando eu estava lá, desde quando abri o Instagram, eu sempre falei o seguinte, dá honra a quem tem honra. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Entendeu? E o Silvio é um dos exemplos de pessoas que o problema é que envelhece. O único defeito que ele tinha é que os anos passavam. Foda, né, mano? Porque os 7 anos que a gente ficou junto, eu só posso falar a respeito de 7 anos. E era 7 anos intenso, né, porra? Toda sexta-feira, reunião na casa dele. E eu virei esse negócio do xodó do Silvio Santos, porque ele deu uma entrevista para a revista Veja, falando que eu era o cara que deu mais dinheiro para ele em 50 anos. E elogiou pra caramba. E aí eu saí na capa da revista como xodó de Silvio Santos. E eu fui falar com ele. Eu falei, Silvio, se eu fosse tão bom como você fala, você trabalharia para mim e não eu para você. Sabe qual a resposta que ele me deu? Não, Lázaro, você é melhor do que eu. É porque eu não tinha chance. Eu era um camelô. Eu nunca tive escolha. Você, apesar de ter nascido pobre, você teve escolhas. E eu só tinha uma chance. Dá certo. Porra, velho. Mexeu, hein? Pica, né? Porra, mexeu, mano, hein? Puta que pariu. Pica, né, velho? Pica, porra, tem que honrar o cara. Tem Você que pensa honrar. um cara que era assim, eu tenho histórias homéricas, velho. Uma vez eu viajei com ele para os Estados Unidos e eu, como vice-presidente do grupo, eu podia ficar na suíte que eu quisesse. Minha secretária me meteu na suitona presidencial do hotel. E eu estava, ele, a Rebeca, a filha dele, na fila. E eu estava na fila lá, né? E um cara veio me chamar para o cartão. Eu senhor, não precisa ficar na fila, não, vai ali, sua suíte é tal. Eu falei, não, é a dele. Ele falou, a dele é simples. E eu falando inglês com o cara. O Silvio não falava inglês. Aí eu falei, não, meu irmão, tu não tá entendendo, não, troca a minha aí, velho. Troca a minha. Meteu um patrãozão Ele, desculpa, eu vou ficar no quarto igual o dele. Não, mas o senhor já pagou. Eu falei, não, cancela essa porra aí. Não, entendeu? pô, pelo amor Vai, de e ele Deus. assim, o que vocês estão falando? Eu falei, não, nada não, chefe, nada não, entendeu? E tal, eu pedi pra trocar, entendeu? O cara era muito simples e é um cara assim, cara, eu seria muito ordinário se falasse mal do cara. Mas ele era daquele jeito mesmo que ele era nas apresentações? Ele era daquele jeito? É outro cara, né? É outro cara. É outro Mas cara. como é que foi a primeira vez, irmão, que você trombou com ele? Porque, porra, não é foi normal, entrevista, né, caralho? foi entrevista. Não é normal, porra. A entrevista Senta de aí, trabalho. Silvio Santos, senta Ele aí. entrevistou você? Entrevistou. Caralho, mano. Na casa foi, dele, pai? Como é na que casa foi? Na dele. casa dele, que top. Como é que foi? Os Caralho, detalhes, Primeiro é o irmão. seguinte, eu morava na Argentina, né? Você tava de boa ou não? Não, eu não sabia. Primeiro é o seguinte, quando foi na fase. Primeiro, quando me chamaram para ser entrevistado no grupo, eu morava na Argentina.
Aí eu peguei um avião, vim para o Brasil, passei por uma bateria de teste com Red Hunter, aí falaram, você vai conversar com o Sandoval. Falei, Sandoval, eu descobri, presidente do Grupo Silvio Santos. Nossa. Aí fui conversar com o Sandoval, terminou a entrevista, tal. O Sandoval falou, não, para mim é você, tal, mas você vai falar com o Silvio. Aí não lembro quantos dias depois eu fui falar com ele na casa dele. 2 horas de entrevista. Eu falei 20 minutos, ele falou o resto. Entendeu? E vou dizer um negócio para você. Realmente, na hora que tu chega assim, e você bate o olho, e eu lembro da minha avó com o carnezinho do Baú da Felicidade. Não, pra Eu mim é a naquela mesma coisa que o televisão- Michael Jackson, irmão. É a mesma coisa ali, ó. Trombar o Michael Jackson e o Silvio Santos é a mesma Aquela coisa. pra mim. televisão preta e branca lá no bairro Glória, eu vendo o cara na televisão, e de repente o cara tá me entrevistando para ser presidente de 2 empresas dele. Ele, cara. Entendeu? puta que Então honra, tem mano. um, pá, entendeu? Mas ali comigo ele não era o apresentador, ele era o homem de negócio. Sim. E as perguntas, no final ele falou uma coisa muito engraçada, né? Que a gente terminou a frase, eu até fui embora pensando nisso. Ele falou, cara, garoto, é o seguinte, me disseram que você é bom. Não sei, né? Se é bom, se é ruim, me disseram. Faz uma coisa, vem pra cá. Se for bom e você consertar essas empresas, as empresas estão precisando consertar. Tá ruim de venda, eu quero crescer. Quero ser grande com a Jequiti, igual Natura e Avon. Se der certo, eu te ponho rico. Se der errado, eu te dou um dinheiro, você fecha essas empresas e eu te dou um dinheiro, você vai tocar a sua vida. Eu estava com 38 anos de idade, pensei, se der certo, fico rico. Se der errado, pego uma grana. Vou, Por que né? não? Vou, né? Com o Vou. Silvio. Com o Silvio Santos. Pô, eu vou pra cima. Por cara. que não? Por que não, Voltei cara? e topei esse negócio e fui embora. Mas entendeu? Ficou rico? Não. Seu Lázaro, você Ficou pegou não. a Jequiti e o Pan-Americano. Não, na época era Jequiti e hidrogênio. Tá. O Pan-Americano ele quebrou em seguida. Tá. E eu estava no grupo. Né? O Pan-Americano, você pode olhar no jornal aí, né? Houve a fraude. E eu falo que, como a gente era estatutário no grupo, eu assinava lá pela Hold, por tudo lá. Quando eu vi o buraco, eu falei, meu Deus do céu. Mas e Não, aí? mas seu Boga tava junto lá, né? Tava junto, não passava nem uma agulha. Falou, Mas se o homem- tinha um lance. O cara era honrado. Aí você Isso falava, que eu ia falar agora. o mais importante do que você ir pra guerra, irmão, é você saber quem vai estar contigo na Você tem um trincheira. bom comandante. É mais saber quem está contigo na trincheira. Boa. É mais importante do que saber que guerra tu vai. Contra quem. Ó o corte aí, ó. Ó o Mais corte aí. importante do que você saber lutar contra quem é você saber quem está do seu lado na trincheira. Na época do Pan-Americano, quem estava do meu lado na trincheira? Silvio Santos. Porra, mano. Precisava saber de alguma coisa? Não, precisava nada, Só irmão. seguir em frente. Então pronto. Só seguir em frente. Nada porque o cara é honrado e o cara... É isso aí. E ele fez isso, ele deu os bens como garantia da dívida. Puta que pariu, olha. Ó, eu escutei isso do cara do Fundo Garantidor. Só Silvio Santos, Visconde de Mauá, fez isso na história bancária do Brasil. Só ele e Visconde de Mauá? O resto mais ninguém. Todo mundo deixou o banco explodir. Você Ele viu, fez né? isso Você viu, e né? aí 3 meses depois vendeu o banco lá para o BTG, para o André Esteves. E passou o buraco. E aí eu consegui dar uma respirada mais aliviada. Entendeu? Conseguiu passar pelo menos um Wi-Fi, né? Exatamente. Ô, Mas Lázaro. é isso. Mais importante do que saber contra quem vai lutar é saber quem está do seu lado na do seu lado, trincheira. cara. Ô, Lázaro, mas deixa eu te falar, é uma puta experiência, eu já ouvi até você contando em outros podcasts. Mas, cara, e essa experiência, não vou falar só do Silvio Santos, porque eu sei que você tem muito mais bagagem. Sim. Mas, cara, e essa experiência de administrar essas empresas para um cara que era um monstro? Você vindo, já estava na Argentina, vindo, aceitou o desafio. Cara, e aí? A cobrança dele com você e da equipe com você, como é que era? Cara, pensa assim, o Silvio cobrava para um caceta. O pessoal brinca, e o hi-hi, ho-ho, eu nunca escutei hi-hi, ho-ho, nunca. Nada, né, meu? Imagina, ele era um cara que ele começava a piada pela risada. A primeira reunião era, como é que está o lucro líquido da empresa? Quero saber daí. E eu, uma vez, fui tentar fazer uma apresentação para ele com um monte de slides. Ele falou, meu filho, para com esse negócio, irmão. Me dá dinheiro na última linha. Me dá dinheiro na última linha. É o seguinte, fabrica mais o que vende mais, fabrica menos o que vende menos. No final, fecha. Para com esse monte de coisa. Bem prático mesmo, né, E meu? quando eu cheguei lá, velho, eu tinha uma mania, eu vinha de multinacional, morei fora, eu tinha uma mania de falar um monte de palavra em inglês, português, misturar, né? Meio Faria Lima. Misturava inglês com português, tal. Um dia ele falou assim... um dia ele virou pra mim e falou assim, ô Lázaro, posso te pedir uma coisa? Eu falei, escolhe o idioma que você quer falar, mas não escolhe inglês não, porque eu não falo. Agora escolhe, não mistura não.
Você fala metade português, metade inglês, fala tudo em português. Sem Aí, ou então frescura. escolhe Sem uma, não frescura. mistura, entendeu? Então, é esse cara do dia a Era dia. brutão. Sim, total, super, super. Cobrava muito, irmão. Profissional, né, velho? Um cara não chega desse tamanho sendo fofinho. Pô, é isso aí, cara. O fofinho não vai chegar Fala desse do cara tamanho. Fofinho fofinho. se fode, O que você fofinho acha se do cara fode. fofinho? É. Cara que todo mundo gosta. Aquele cara que Pensa. fala, chegou atrasado, meu amigo, chegou atrasado, não, tá bom. É, Amanhã você exatamente. chega Esse no cara é o horário. primeiro da lista quando a gente vai consertar uma empresa a ser demitido. O dono da empresa. Fofinho, pode ser. O fofinho. Fofinho. Pensa o seguinte, irmão. Se você é um cara que todo mundo te ama incondicionalmente e você é chefe, é líder de uma equipe, você não cobra ela. Porque o ser humano não gosta de ser cobrado. A partir do momento que alguém te cobra coisa, você não acha aquele cara fofinho, você respeita ele. E todo líder tem que ser respeitado, ele não precisa ser amado, ele tem que ser respeitado. Boa. E se Mas você não tem que ser odiado. Você não tem que ser odiado. Certo. Você tem que ser respeitado. Tem que ser tipo, Porque você não pode ser vai lá falar escroto. com ele lá, pá. Porque você não pode ser escroto. Pensa o seguinte, respeita o ser humano. Entendeu? Meu amigo, dono de empresa que grita com funcionário vai ser traído. É igual o marido que grita com a esposa, vai ser corno. Marido gritou com a esposa, vai ser corno, dono de empresa grita com funcionário, vai ser traído. Lei da vida. Respeite o ser humano porque o mundo dá volta. Entendeu? Então, respeitar é uma coisa, não cobrar é outra. E um bom líder, ele dá suporte, direção e ele cobra. Ele tem que saber que a vida é dura, tá mais para luta do que para dança. E se o cara quer ter resultado, alguém tem que estar cobrando ele. O ser humano nasceu para sofrer pressão. Causa é o estado natural da vida humana. A gente é que idolatra o mundo perfeito. Não vai existir mundo perfeito, irmão. Tu nasce, vive e morre. E não vai existir mundo perfeito. Tontinho, bobinho é o cara que acha que a vida é uma tranquilidade, que confunde ócio com qualidade de vida e trabalho com escravidão. Esse é um tontinho. Entendeu? Vai morrer iludido. E pobre. Pobre. Pobre fudido. Fudido. Porque Essa é a realidade. vida tem que ter transpiração. Se não tem transpiração, meu amigo, não oxigena o corpo, você não cresce, brother.